Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é a segunda parte do vídeo que fala sobre a pesquisa que eu fiz com diversas pessoas que estão nesse momento viajando de motorhome. Nesse vídeo eu vou falar sobre a questão dos custos e sobre alguns dados de viagem. Então, enquanto eu preparo os dados, se inscreve aí no canal e se você gostar, curte o vídeo. Bom, a primeira pergunta que eu fiz em relação ao estilo de viagem de cada um é, em média, quantos quilômetros eles têm dirigido por mês. Eu tenho 22 respostas e 40% está dizendo que dirige entre 500 e 1.000 quilômetros por mês. 18,2% está dizendo que dirige entre 1.000 e 1.500 quilômetros por mês. Ou seja, nós temos aí quase 60% dos viajantes que estão dirigindo entre 500 e 1.500 quilômetros por mês. É a grande maioria. Já dá para ter uma noção de como é que é a viagem. Não é uma viagem tão corrida assim. Mas para ter uma referência mais verdadeira, eu perguntei para eles também, no mês que vocês mais dirigiram, quantos quilômetros você rodou. E aí eu tenho aí 3 faixas que dizem quase a mesma coisa. Entre 1.500 e 2.000, entre 2 e 3.000 quilômetros e entre 3 e 4.000 quilômetros. Então a gente vê que cada um tem o seu estilo, tem gente que dirigiu mais, tem gente que dirigiu menos, mas dá para ter uma ideia. No mês que menos dirigiu, a gente tem que lembrar que essa pesquisa começou quando já tinha começado a quarentena. E você vê que tem muita gente que respondeu aí que dirigiu menos de 500 quilômetros, a grande maioria. Pode ser o indício de que as pessoas já estavam paradas em algum lugar esperando o desenrolar da quarentena do coronavírus. Uma pergunta que eu fiz também foi quanto tempo que as pessoas pretendem ficar na estrada, e isso foi uma resposta bastante interessante. Você vê que a grande maioria, 54%, não sabe, marcou como indefinido, ou seja, eles não têm uma data de retorno já estipulada. E 22% diz que vai ficar até 1 ano. E a segunda faixa que tem mais pessoas aí, entre 2 e 3 anos. Ou seja, a grande maioria das pessoas não tem a menor ideia de quando vai voltar, pretende ficar viajando até o dinheiro acabar ou até enjoar. Isso eu achei bastante interessante. Em seguida, eu perguntei aos viajantes aonde que eles estão viajando ou por onde eles pretendem passar. E até pela proximidade, não era surpresa nenhuma que a América do Sul é o lugar onde a maioria, 21%, 95% das pessoas que responderam a pesquisa disseram que vão passar. Em seguida, América Central e do Norte, muito poucos. Na Europa, Ásia e África, quase ninguém. Então, o pessoal está se preparando para viajar mesmo para a América do Sul. Para tentar entender um pouco melhor o perfil dos viajantes, eu fiz uma série de perguntas com uma escala de 1 a 5, onde 1 é nunca e 5 é sempre. Então, a primeira é se eles costumam fazer passeios pagos por onde eles visitam. E aí você vê que a grande maioria marcou ali entre 3, 4 e 5, ou seja, faz esporadicamente, 3 seria faz esporadicamente, 4 faz com uma frequência bem grande, 5 sempre faz o que tem de melhor nos lugares, ele faz. Ok? Outra pergunta que eu fiz é se os viajantes costumam frequentar bares ou restaurantes. Lembrando que 1 é nunca e 5 é sempre. Você pode observar que a maioria dos viajantes marcou a opção número 3, que eu entendo como esporadicamente. Eles viajam se alimentando com a cozinha do motorhome, fazendo a própria refeição, mas quando tem algum restaurante também vão. Você vê que ficou bem empatado aí, ficou todo mundo concentrado no meio aí, pouca gente falou que come só no motorhome, pouca gente falou que come só fora também. Ficou bem equilibrada essa questão aí. Essa pergunta eu já esperava a resposta, afinal todo mundo está viajando de motorhome, mas eu queria saber se tem algum desvio na pesquisa, se tem alguém que não responde de forma verdadeira. Enfim, eu perguntei se eles costumam se hospedar em hotéis ou pousadas fora do carro. E a grande maioria, 63%, respondeu que nunca acontece isso, que nunca viaja, que nunca se hospeda em hotel, fica só no veículo. Alguns marcaram que às vezes pode ser o pessoal aí que viaja de Kombi, que às vezes para dar uma descansada pega um hotel, lavar uma roupa, mas sempre não tem ninguém. Aí eu quis saber também se os viajantes costumam se hospedar em camping, dentro do carro, e aí ficou bastante dividido de novo. Algumas pessoas disseram que sempre, outras que às vezes, uma certa frequência, 27% respondeu que mais ou menos, às vezes fica, às vezes não, e alguns disseram que nunca fica em camping, só faz o white camping. Bom, eu que estou querendo viajar, uma coisa que me preocupa muito é a questão da segurança, né?
E eu perguntei para as pessoas se eles consideram seguro dormir em locais remotos ou públicos. E me surpreendeu muito a pergunta, que grande maioria diz que sim, 4 e 5 ali quer dizer que considera muito seguro ou considera seguro. E não considera seguro ou não tem opinião, não sabe. Quase ninguém, 10% aí das pessoas que responderam. Mas a grande maioria respondeu que considera sim seguro dormir em locais remotos ou públicos. Aí, para complementar essa pergunta, eu quis saber se alguém já passou por alguma situação de risco, de assalto ou furto na viagem. E aí a grande maioria marcou 60% marcou que nunca passou por nada desse tipo de risco. Algumas pessoas aí, tem 2 pessoas, 10% da pesquisa, que respondeu que já passaram. Mas a grande maioria das pessoas não passou por nenhuma situação. Então é seguro viajar, dá para ir tranquilo, dá para ficar em locais remotos ou parar em algum lugar público sem medo, sem perigo. É o que eu concluí dessa pesquisa. Eu ouço falar muito também da polícia da Argentina, de outros países, que é uma polícia corrupta, e relatos, né, de viajantes. Perguntei para eles se algum deles já passou por alguma situação de extorsão na viagem. E aí a imensa maioria, 72%, diz que não passou por nenhum tipo de extorsão na viagem. Mas tem um ali que respondeu que sim. Então, assim, a grande maioria nunca passou por nada disso. Isso me deixa muito tranquilo para fazer minha viagem, para poder viajar sossegado. A opinião das pessoas que estão na estrada é muito importante para mim. E é isso. Agora que a gente conhece um pouquinho do perfil das pessoas, nós vamos falar um pouquinho sobre o gasto. Eu acho que interessa muita gente saber quanto que as pessoas têm gastado em viagem, até para poder fazer um orçamento, para pensar no que vai gastar e se programar melhor. Então eu perguntei para as pessoas qual era o gasto mensal da viagem, incluindo todos os gastos: alimentação, combustível, manutenção, passeio. E essa resposta aí vai ajudar muita gente. Você vê que a grande maioria, 31% das pessoas, diz que viaja com 3 a 4 mil reais. Nós temos logo atrás 22% das pessoas dizem que viajam com 2 ou 3 mil reais. 13% dizem que gastam por mês entre 1.000 e 2 mil reais. E aí tem um pouquinho de gente que gasta menos e um pouquinho que gasta mais. Mas é importante para mim foi ter uma base que você vê aí que 31 mais 22%, ou seja, 54% das pessoas, ou seja, metade da pesquisa, viaja com 2 a 4 mil reais por mês. Então, isso já é uma base muito boa para mim fazer o meu orçamento, para mim saber quanto que eu tenho que ter para viajar 1 ano ou 2 anos, e já me dá uma estimativa de custo muito boa. Lembrando que isso é dado de pessoas que estão na estrada, que estão viajando de verdade e que estão vivendo isso daí. Ok, pessoal? Esclarecedor demais essa questão. Mas a gente sabe também que nessas questões de viagem tem meses que tem um desembolso grande com algum transporte maior, às vezes tem que pegar uma barca, e eu quis saber se esses dados de gastos, eles incluem tudo isso para ter uma precisão maior. Então eu perguntei para eles no mês mais econômico da viagem quantos que eles gastaram em reais. E aí você vê que 31% respondeu até 1.000 reais, 27% respondeu entre 1.000 e 2.000 e 36% respondeu entre 2.000 e 3.000 reais. Perguntei também no mês menos econômico, ou seja, no mês que você mais gastou, quanto que você gastou. E aí os valores sobem, tá vendo? Tem ali 18,2% de pessoas que gastou entre 2 e 3 mil, 22% que gastou entre 3 e 4, também 22% gastou entre 4 e 5, e aí já aparece uma galerinha ali, 13% que gastou entre 5 e 6, e até 10% ali que gastou entre 7 e 8 mil reais no mês. Às vezes é um despacho do carro numa balsa, enfim. Para ter uma referência, esses valores aí vai ajudar muita gente. Para confirmar se o gasto das pessoas está aquela faixa que a gente viu ali atrás, eu separei os gastos nos grandes grupos de custo, que é alimentação, combustível, enfim, e passeios. Então eu perguntei para as pessoas quanto que elas gastam só com alimentação. Você vê que 36% respondeu entre 500 e 1.000 e outros 36% respondeu entre 1.000 e 1.500. Ou seja, a gente já tem aí mais de 70% das pessoas falando que a alimentação gasta entre 500 e 1.500. O que já é uma base muito boa para a gente compor os nossos custos. Perguntei também
quanto que você gasta de combustível mensalmente. E aí você vê que os dois maiores grupos responderam 27% que gastam entre 500 e 1.000 e 31% gastam entre 1.000 e 1.500. Ainda tem 18% que gasta até R$500. Ou seja, se eu somar aí 31 com 27, dá mais de 58% das pessoas que estão gastando entre 500 e 1.500 reais por mês. Tem uma galerinha que gasta menos, tem uma galerinha que gasta mais. Lembrando que isso é uma média. Isso é uma média mensal que as pessoas gastam. Tem mês que a pessoa fica mais parada, tem mês que ela vai viajar um pouco mais, vai fazer um percurso mais longo, enfim. Em seguida, eu perguntei para eles quanto que você gasta com passeios e lazer mensalmente. A maioria, 70% das pessoas respondeu que gasta até R$500. Então, se você somar aí os valores de passeio, combustível e alimentação, você vai ver que vai ficar aí nessa faixa de 3 a 4 mil reais. É o que a maioria tem gastado numa viagem. Se você está pensando em viajar, você já pode ter uma referência de custos aí. Não quer dizer que você vai gastar isso depende do seu estilo de viagem. Você pode gastar muito mais ou muito menos, ou um pouco mais ou menos, ou pode gastar isso daí. Vai depender muito do seu estilo de viagem. E para finalizar a pesquisa, eu quis saber das pessoas o que eles sentem. Como que eles estão em relação à viagem? E essa resposta foi o que eu já esperava ouvir. Eu perguntei, como você se sente viajando em uma casa sobre rodas? Lembrando que a escala de 1 a 5, onde 5 é muito e 1 é pouco. Então a grande maioria respondeu que se sente muito realizado, muito feliz com a escolha de vida que ele tomou. Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí, esse bem esclarecedor. Se você está pretendendo viajar, acho que você já tem informações bastante aí que pode te ajudar. Se você conhece alguém que quer viajar, compartilha esse vídeo, ajuda o canal a crescer. Se gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. Aquele abraço.